Bom, pessoal, na aula passada a gente parou falando da Revolução de 1905, conhecida como o Ensaio Geral, e como o czar Nicolau Romanov II ele conseguiu conter o processo revolucionário de 1905, propondo a criação de uma Duma, a criação de um parlamento, para que esse parlamento, não é, tivesse a representatividade dos sovietes. Na ocasião, a gente explicou para vocês o que eram os sovietes. Então, funcionou, mas a representatividade dos sovietes acabou não sendo, a representatividade do parlamento, perdão, acabou não atendendo aos anseios populares, porque os deputados que compuseram a Duma, em sua grande maioria, eram políticos ligados ao czarismo, de forma que a construção da Duma ela serviu apenas para atender aos interesses do czar. Ele debelou a Revolução de 1905 e continuou no poder. Em 1914, como não houve transformações de âmbito social, de âmbito econômico, de âmbito cultural, 1914, como o quadro socioeconômico-cultural manteve-se inalterado, explodiu, os sovietes articularam uma outra revolução contra o czarismo. O que é que o czar Nicolau Romanov fez para, mais uma vez, evitar a eclosão da revolução contra si? O czar Nicolau Romanov ele vai colocar a Rússia na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial. Ele coloca a Rússia na Primeira Guerra, responsabiliza a Alemanha pelos problemas que a Rússia estava vivendo. Ele responsabiliza a Alemanha pelos problemas que a Rússia estava vivendo e canaliza todo o ódio dos sovietes. Ele canaliza a raiva, a ira, todo o ódio dos sovietes, ele canaliza para a Alemanha. Então, ele cria uma unidade em torno do nacionalismo russo, que a gente já falou sobre ele, o pan-eslavismo. Ele cria uma unidade em torno desse nacionalismo e joga toda a população russa contra os alemães, impedindo, mais uma vez, a eclosão de uma revolução que o derrubasse do poder. Acontece o seguinte: quando a Rússia entra na Primeira Guerra Mundial, a Rússia ela acaba se transformando num saco de porradas da Alemanha. Absolutamente nenhum conflito, nenhuma batalha era vencida pela Rússia. Porque, observe bem, uma nação, ela pode até perder uma guerra. Ela pode até perder uma guerra. Mas, algumas batalhas, essa nação vence. Ela pode até perder uma guerra, mas, algumas batalhas, essa nação vence. Até como maneira de estimular o exército. Não foi o caso da Rússia. O que é que acontece? A entrada da Rússia na Primeira Grande Guerra agravou o já terrível, tenebroso quadro socioeconômico e político que a Rússia vivia. Então, no início, a entrada da Rússia na Primeira Guerra driblou a revolução. Mas esta mesma entrada da Rússia na guerra acabou, como disse
o líder Lenin, se tornando um presente para a Revolução Russa. Portanto, a entrada da Rússia na Guerra Mundial vai novamente mobilizar os soviéticos, desta vez por volta de 1917, os soviéticos vão às ruas exigindo novamente a derrubada da monarquia. Portanto, recapitulando, em 1917, na medida em que a guerra avançava, os gastos com o belicismo aumentavam. O país já estava em crise social, política, econômica. Essa crise foi agravada porque o país se envolveu num conflito sem condições e o agravamento da crise fez com que os soviéticos se mobilizassem novamente contra o czarismo em 1917. Só que, no ano de 1917, quem estava à frente, inicialmente, quem estava à frente dos soviéticos, ou seja, liderando os soviéticos, era o partido menchevique, que em russo significa minoria. O que é isso, Garrido? Partido menchevique. Então, em 1917, quando a situação socioeconômica da Rússia se agrava, os soviéticos voltam às ruas para derrubar o czarismo. Os soviéticos, notadamente o soviético de Petrogrado, vai se mobilizar para derrubar o czarismo, derrubar a monarquia czarista. E quem estava liderando os soviéticos, quando os soviéticos se mobilizaram, né? Quando os soviéticos foram novamente às ruas para derrubar o czarismo, foi o partido, o grupo político chamado de menchevique. Tá? O partido menchevique, o grupo menchevique, ele vai liderar esse primeiro momento da Revolução Russa, que é chamada de Revolução de Fevereiro. Em fevereiro de 1917, os soviéticos, liderados pelo Partido Menchevique, em fevereiro de 1917, os soviéticos, liderados pelo Partido Menchevique, vão assumir o controle da Revolução e, em fevereiro de 1917, o czarismo foi derrubado. A Revolução de Fevereiro sagrou-se vencedora. O czarismo foi derrubado. E o Partido Menchevique, sob a liderança de Kerensky e Plekhanov, o Partido Menchevique, sob a liderança de Kerensky e Plekhanov, vai assumir o poder, vai assumir o controle dentro da Rússia. Correto? Porque este partido estava liderando os soviéticos. E quem lidera os soviéticos, lidera o povo. Quem lidera o povo vai assumir o controle da revolução. Agora, é muito importante para nós sabermos a origem do partido menchevique. Qual é a origem desse partido e o que era que esse partido propunha como saída, como solução. Como surgiu
o partido menchevique e o que os mencheviques propunham como solução para a gravíssima crise socioeconômica que a Rússia enfrentava. Quando a Revolução, aliás, um pouco antes da Revolução de Fevereiro explodir, existia na Rússia um partido que era o POSDR. O nome é enorme, Partido Operário Social Democrata Russo. Veja que as iniciais coincidem, né? Partido Operário Social Democrata Russo. O POSDR era o partido chamado de antiliberal ou o partido de esquerda da Rússia. E era um partido fortemente influenciado, o POSDR era um partido fortemente influenciado pelo marxismo, a ideologia marxista ou o socialismo científico era o mote ideológico do POSDR, era o que influenciava o Partido Operário Social Democrata Russo, certo? Todos os soviéticos, todos os trabalhadores, quer eles fossem da zona urbana, quer eles fossem da zona rural, enfileiraram-se nesse partido, ou seja, faziam parte do POSDR. De modo que o POSDR, ele cresceu demais. O POSDR acabou se tornando um partido muito grande e é muito normal quando um partido cresce em demasia, surgirem divergências internas nesse partido, sobretudo se for um partido progressista, não é? Um partido, não é, que prima muito pelo debate, pela liberdade de expressão. Então, existiam inúmeras correntes dentro desse partido, certo? E as duas correntes mais poderosas dentro do POSDR era a corrente que deu origem ao grupo menchevique. As duas correntes mais poderosas eram as correntes que deram origem ao grupo menchevique e ao grupo bolchevique. Tanto os mencheviques quanto os bolcheviques eram dois partidos políticos e ambos nasceram da cisão, da ruptura do POSDR, certo? Ambos, tanto o partido menchevique quanto o partido bolchevique, nasceram de um choque ideológico. Os mencheviques e os bolcheviques faziam parte do POSDR, tá? As divergências ideológicas entre eles, as divergências entre mencheviques e bolcheviques, as divergências internas no POSDR transformaram os mencheviques num partido e os bolcheviques no outro. Quais eram as diferenças entre o partido bolchevique e o partido menchevique? Veja só, vamos colocar aqui. Partido bolchevique e, mais para frente, o partido menchevique.
certo? Ambos os partidos, ambos defendiam a destruição, ambos defendiam a destruição do czarismo. Então, nós temos aqui um elemento de convergência. Ambos defendiam a destruição do czarismo. E essa destruição se daria por uma revolução. Então, os dois defendiam a destruição do czarismo e destruição que se daria através de um processo revolucionário. Então, professor, podemos dizer que ambos os partidos eram revolucionários? Sim. Eles defendiam a destruição do czarismo através de uma revolução. Agora, o que difere um do outro? Os bolcheviques defendiam que, após a destruição do czarismo, deveria se implementar de imediato o socialismo científico. Ou seja, o partido bolchevique defendia a revolução derrubaria o czarismo e a Rússia se tornaria instantaneamente socialista. Ou seja, era uma transição do czarismo para o socialismo. Os mencheviques não. Os mencheviques defendiam uma revolução por partes. Na primeira etapa da revolução, o czarismo seria destruído e o capitalismo seria implantado. Depois que o capitalismo estivesse implantado, faria-se uma nova revolução para a construção do socialismo científico na Rússia. O argumento do partido menchevique era o seguinte: a ideia de socialismo marxista, o socialismo de Marx, prega a divisão de riqueza. E a Rússia é um país miserável. Portanto, era fundamental, antes da Rússia se tornar socialista, que ela passasse por uma fase capitalista. Essa fase capitalista geraria riqueza, tá? Para depois, então, o capitalismo consolidado mostraria as contradições inerentes ao sistema, as contradições entre capital e trabalho. Essas contradições promoveriam dentro da Rússia uma nova revolução e esta nova revolução daria origem ao socialismo científico. E aqui, gente, está o embate. Os bolcheviques achavam que o partido menchevique era um partido pequeno burguês. Por quê? Como é que os russos vão se livrar de um regime opressor para cair em outro? Então, o discurso dos bolcheviques era de que o partido menchevique era, na verdade, um partido de tendência burguesa capitalista com um discurso socialista. Tem lógica, porque como você sai de um regime opressor para outro? Por outro lado, os mencheviques tinham uma certa razão quando eles diziam que Marx, no modelo socialista dele, defende a socialização de riquezas. E a Rússia
é um país miserável. Como você vai socializar a miséria? Então, por si só, tá? Uma construção de socialismo na Rússia, desse jeito, estaria fadada ao fracasso. Então, é aquela história, os mencheviques têm a certa razão, não podemos deixar de reconhecer que os bolcheviques também têm razão, quando eles dizem que os mencheviques são um partido pequeno burguês, e aí está o grande impasse que acabou produzindo a cisão, a ruptura do POSDR. Então, a ruptura do POSDR era, como todos vocês podem ver, inevitável, porque tratam-se de duas concepções políticas, tratam-se de dois projetos de país completamente diferentes um do outro. Daí, o POSDR rompeu-se. Em fevereiro, os mencheviques levaram a melhor. A palavra menchevique, em russo, ao pé da letra, perdão, a palavra menchevique, em russo, ao pé da letra, significa minoria. Minoria. Porque era a minoria dos partidários do POSDR que apoiavam esta tese. E bolchevique significa maioria. Ora, se bolchevique é maioria, por que então os bolcheviques não lideraram os sovietes na Revolução de 1905? Ah, isso é bem interessante. Repara só. Os bolcheviques não lideraram a Revolução de fevereiro de 1917, porque seus principais líderes, vou colocar na ordem: Lenin, Trotsky e Stalin, o miseravão, estavam, melhor, foram expulsos do país pelo czar. Então, o regime czarista considerou o Trotsky, Lenin e o Stalin como ameaça ao regime e eles foram expulsos. Eles não estavam dentro da Rússia quando a Revolução de Fevereiro explodiu. Como eles não estavam dentro da Rússia quando a Revolução de Fevereiro explodiu, o Partido Bolchevique estava desarticulado. O Partido Bolchevique estava desagregado, o Partido Bolchevique estava desarticulado, e por esta razão, os bolcheviques não conseguiram assumir a liderança da Revolução de Fevereiro. Os seus principais líderes encontravam-se exilados. É uma demonstração de que o regime czarista é ditatorial. Eles foram expulsos da Rússia porque o czarismo os considerou inimigo do Estado, inimigos políticos. Olhe só existe adversário político, inimigo político, ameaça ao Estado
em regime ditatorial. Em regime democrático, não existe ameaça ao Estado, existe oposição. Entendeu? Então, como as lideranças do Partido Bolchevique não estavam na Rússia em fevereiro, os mencheviques tomaram a frente e, em fevereiro de 1917, assumiram o poder. Eles assumiram o poder, em fevereiro de 1917, e o czarismo foi derrubado pela Revolução de Fevereiro, que você pode encontrar nas provas também com o nome Revolução Menchevique. A Revolução de Fevereiro também é chamada de Revolução Menchevique. Correto? Então, por essa razão, que os bolcheviques não lideraram a Revolução de Fevereiro. O partido estava desarticulado e, por essa razão, os bolcheviques não lideraram. Os mencheviques foram espertos, aproveitaram-se da circunstância política e tomaram a frente da Revolução de 1917, de modo que, quando os soviéticos derrubaram o czarismo, quem assumiu o governo foi o Vladimir Kerensky. Quando os mencheviques tomaram o poder, o que é que eles fizeram? Primeira medida tomada pelo partido menchevique. Eles criaram uma monarquia parlamentar na Rússia, não é? Monarquia parlamentar de modelo britânico, na qual o rei reina, mas não governa. O rei não tem força nem influência política. Eles criam uma monarquia parlamentar. O principal líder dos mencheviques, Kerensky, ele foi nomeado primeiro-ministro e Kerensky manteve a Rússia na Guerra Mundial. Ele cria a monarquia parlamentar e mantém a Rússia na Guerra Mundial. Mas é óbvio que os mencheviques vão manter a Rússia na guerra. Por quê? Porque os mencheviques tinham pretensão de implantar o socialismo na Rússia. Se eles saem da guerra, eles rompem a aliança com a Inglaterra e com a França. A guerra terminada, com a vitória da Inglaterra e França, se a Rússia sai da guerra, quem é que vai investir na Rússia para implantar o capitalismo? Entendeu? Então, os mencheviques, eles mantêm a Rússia na guerra para preservar os compromissos que a Rússia tinha, notadamente com Inglaterra e França, porque os mencheviques apostavam que, ao término da guerra, a Inglaterra e a França investiriam na Rússia, promovendo, dessa forma, a consolidação do capitalismo. Só que esta medida desagradou em cheio os soviéticos, porque já na Revolução de Fevereiro, os soviéticos eram bem claros. Eles queriam a Rússia fora da guerra. Porque, na concepção dos soviéticos, e eles estavam certos, a situação de pobreza, de penúria, de miséria agravou-se. Ela já era ruim. Ela se tornou péssima, horripilante, quando a Rússia entrou na guerra. O quadro socioeconômico piorou
e piorou de forma assustadora. Então, os soviéticos queriam a Rússia fora da guerra. E quando o Kerensky manteve a Rússia na guerra, os soviéticos interpretaram o Kerensky como um traidor da causa. Kerensky é um traidor. Foi aí que Lenin, o principal líder do partido bolchevique, ele não poderia deixar essa insatisfação dos soviéticos em branco. Lenin lança as teses de Abril com o objetivo de assumir a liderança dos soviéticos. Então, as teses de Abril foram criadas por Lenin para os bolcheviques assumirem a liderança dos soviéticos. Se os bolcheviques assumem a liderança dos soviéticos, eles articulam e promovem uma nova revolução. As teses de Abril podem ser resumidas, né, em 2 grandes artigos. Primeiro, todo poder aos soviéticos. Primeira tese de Abril, todo poder aos soviéticos. Certo? E a segunda tese de Abril, paz, numa analogia à saída da Rússia na guerra, terra, numa analogia à reforma agrária, e pão, numa analogia a alimento para todos. Então, as teses de Abril podem ser resumidas dessa forma: todo poder aos soviéticos e paz, terra e pão. Com as teses de Abril, o Partido Bolchevique toma a frente dos soviéticos, os bolcheviques controlam os soviéticos e, com total controle sobre os soviéticos, os bolcheviques marcaram o dia e a hora da revolução. Na madrugada de 24 para 25 de outubro de 1917, triunfa a Revolução Bolchevique. Na madrugada de 24 para 25 de outubro de 1917, triunfa a Revolução Bolchevique, a Revolução Socialista. Então, cuidado. Quando você encontrar nas provas, no livro, o termo Revolução Russa, está se falando de um longo processo revolucionário que se iniciou em 1905. A Revolução Bolchevique, ou Revolução Comunista, foi o desfecho desse processo revolucionário. É a mesma coisa que ocorre com a expressão Revolução Francesa. Nós sabemos que o termo Revolução Francesa implica num amplo conjunto de um processo de revoluções que, né, tiveram o seu ponto final, o golpe 18 de Brumário. Aqui o ponto final foi a Revolução Bolchevique. O que vai acontecer depois que os bolcheviques tomaram o poder? Aí nós veremos na próxima aula.